Você já deve saber que os leões são grandes carnívoros, super fortes, inteligentes e com grande espírito de equipe, com sua população mais extensa na África, conhecido como o Grande Rei dos Animais, pesando até 250 quilos e crescendo até 2 metros de comprimento. Os leões são os segundos maiores membros da família dos gatos, depois dos tigres. Mas aqui estão algumas curiosidades que você provavelmente não sabia sobre esse incrível felino. Então vamos junto conhecer mais histórias e fatos interessantes de um dos animais mais populares e bonitos do nosso planeta. Você está no Planeta Descontraído. Não esqueça de deixar o like e a sua inscrição para ajudar no nosso trabalho. Muito obrigado! O rugido de um leão pode ser ouvido até 8 km de distância e pode ser tão alto como um trovão. Os leões começam a rugir assim que nascem. Suas vocalizações não começam a se transformar em rugidos até que os leões atingem cerca de 1 ano de idade. Agora você sabe por que o Simba do Rei Leão passou vergonha com as hienas. Tadinho do filhote. A força que um leão pode exercer em uma mordida é de até 600 kg e chegar a uma velocidade de até 80 km por hora. O rugido permite que os leões reivindiquem seu território, comunicando sua presença a potenciais invasores. Também os ajuda a se comunicar com outros leões dentro do seu território. Leões são os únicos gatos que regularmente vivem em grupos sociais, chamados de bando. Esses grupos familiares podem ter até 40 leões. Eles normalmente têm um macho dominante, mas às vezes pode ter 2 ou 3. O resto dos membros do bando inclui muitas das vezes parentes. Os leões têm um grande instinto de passar sua linhagem em um único dia, pode ter até 50 relações. A fêmea dará à luz entre 1 a 3 filhotes, em torno de 110 dias de gestação. As leoas são responsáveis pela caça, e o macho dominante é o primeiro a comer, mas um macho pode ajudar a bater uma grande presa, pois também é um caçador, não tão bom quanto uma leoa experiente. Apesar de ser um rei, o seu reinado está sob constante ameaça, pois machos que procuram um bando podem derrotar o macho dominante e matar os seus filhotes, para que as fêmeas entrem no cio e possam vir a sua linhagem. Podem se alimentar de até 30 kg de carne em um único dia. As jubas do leão servem geralmente para intimidar outros machos ou impressionar as fêmeas, semelhante a um pavão e suas penas. Um estudo no Serengeti mostrou que as fêmeas preferem jubas escuras, cheias. Assim, elas podem sinalizar aptidão e capacidade de lutar entre os machos. Os leões já estiveram em vários territórios pelo mundo, cerca de 124 mil anos atrás. Várias subespécies de leões existiram em todo o planeta. Isso inclui os leões das cavernas, da Europa e os leões americanos. Infelizmente, ambos foram extintos por cerca de 8.000 anos antes de Cristo. As subespécies sobreviventes são os leões da África subsaariana e linhagens asiáticas. Na Índia, diminuíram muito devido à caça, perda de habitat e doença. Cerca de 20.000 leões africanos permanecem na natureza e são classificados como vulneráveis. Leões asiáticos são listados como ameaçados de extinção, com uma população de cerca de 500 habitantes. Na internet, vocês podem ver várias imagens de leões negros, mas isso tudo é fake, eles não existem. O que existem são leões brancos. Se trata de uma raridade chamada leucismo, pois se trata de uma anomalia. Estão super ameaçados durante muitos anos, foram considerados extintos, porém sua subespécie aos poucos tem retornado à natureza, com populações em Timbavati, na África do Sul. É visto pelos idosos como um animal super sagrado. Outra espécie bastante forte chamada de leão de Atlas, também conhecido como leão da barbárie, foi extinto na natureza no século XX. Esses leões eram ainda mais ferozes e fortes que os leões tradicionais que conhecemos, podendo pesar até 350 quilos. O tigre siberiano foi o único que conseguiu ser mais imponente que esse felino. Eles eram muito utilizados em espetáculos do Coliseu, na antiga Roma, e os romanos foram os grandes responsáveis pela extinção parcial dessa linda espécie. Acredita-se que foi essa espécie de leão enfrentada por Davi na Bíblia. Ainda existem algumas espécies semelhantes em cativeiro, porém eles não são puros como os originais. O último exemplar puro foi visto em Marrocos no ano de 1922. E uma curiosidade interessante é que os leões e tigres
eram usados em grandes eventos para saber qual era o mais forte. Bom, na maioria dos casos, o tigre levava vantagem. Porém, muitos não gostam de duvidar da força do verdadeiro rei. Comenta aqui qual que você acha que vence em uma luta individual. Mas melhor do que ver esses grandes felinos brigando é ver o cruzamento entre eles, resultando no famoso ligre. Atualmente tem o maior felino do mundo conhecido como Hércules. Ganhou esse título no ano de 2014. Atualmente existem cerca de 20 espécies, onde a fêmea ainda assim é capaz de gerar filhotes, com um leão macho ou um tigre macho. Porém, o macho de ligre ainda é infértil. Apesar de ser um grande animal carnívoro, estima-se que 22 pessoas morrem por ano devido a ataque de leões. Porém, dois ferozes leões apelidados de Sombra e Escuridão, no final do século XIX, mataram cerca de 185 pessoas. Os leões de Tissavan ganharam fama por conseguirem escapar de armadilhas colocadas para capturá-los e por dizimar expedições que tentavam localizá-los e matá-los. Fizeram até um filme contando essa história, chamado de A Sombra e a Escuridão. Acredita-se que os leões atacavam pessoas por ter uma má formação nos seus dentes, o que deixava bastante irritados, o qual faziam com que não conseguissem capturar grandes presas. Outros acreditavam que se tratava de espíritos de dois feiticeiros. Seus corpos foram empalhados e hoje se encontram expostos no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. Galera, não esquece de deixar o seu like e comentar outros animais que vocês gostariam de ver. Fui!